Jô, de olho nessas semifinais, o Galo vai dar mais uma chance para um gringo. E aí a galera torce o nariz, mas é o que o time vai fazer. E quer o apoio da Massa Rezende. Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham, turma do Bate-Bola. É verdade, né? O apoio da Massa, ele estará garantido, Léo, porque a parcial de ingressos do Atlético nesta quinta-feira para mais de 23 mil torcedores na Arena MRV. É um jogo sábado à tarde, né? 4h30. Um jogo que muito pai vai levar filho, esposa, né? E vai ser o jogo da família neste fim de semana. E o Atlético vai alcançar uma marca, vai superar 400 mil torcedores, somando todos os públicos até aqui. Vai ser o 13º jogo na Arena MRV. Então, marca histórica, importante para o Galo. Só de bilheteria, o Atlético, nesse período aí dos 12 jogos até aqui, já lucrou mais de 10 milhões de reais no seu novo estádio. E tem muita coisa para vir, né? Esse ano mesmo, há uma expectativa de uma arrecadação bruta de bilheteria na Arena MRV, de uns incrementos também de 70 milhões. Logicamente que isso aí depende muito do resultado esportivo do Atlético. Se for para as finais, né, de Copa Libertadores, mata-mata, de Copa do Brasil, time estando bem no Campeonato Brasileiro também, torcedor lota o estádio. Vamos ver como vai ser, mas é uma projeção. E falando ainda do estádio, a Arena MRV, Léo, eu recebi agora aqui do Atlético, ela está numa votação para ser o estádio do ano. É o estádio, uma votação de estádios inaugurados, né, no último ano. São 35 candidatos. E aí eu fui pegar a lista aqui, tem muitos lá na Arábia Saudita, na China, na Polônia, na Alemanha tem estádio aqui também. O único, né, brasileiro é a Arena MRV. Então o torcedor do Galo pode, a gente sabe como que é, né? Vai lá no site e vota. Votação é popular? É popular. Então tá. A turma lá da Arábia se deu mal agora, Edu. O povo aqui engaja. Porque a torcida do Atlético vai engajar nisso aí, Rezende. O ganhador vai ganhar uma placa de reconhecimento do Stadium DB, que é o site aqui responsável. Nesse concurso aí, 2 estádios brasileiros já ganharam. Em 2012, a Arena do Grêmio, e em 2014, o Allianz Parque, casa do Palmeiras. Então o Galo pode ter esse título aí também com o estádio, com a Arena MRV, que tem, inclusive, algumas movimentações da diretoria do Atlético, Léo, para melhorar a acústica do estádio. É uma preocupação aí, a gente já viu que a torcida organizada mudou, né, de posição. Inclusive, eu chequei essa notícia, não tem previsão de mudar aonde está hoje a Galocura, no setor superior, o Inter Sul, de tirar a cadeira. Porque embaixo não tinha cadeira, né? Não tem ainda. Não tem essa previsão, pelo menos por enquanto, não vai ter essa mexida na Arena MRV. Mas é uma situação que estão estudando bastante engenheiros, o pessoal da Arena MRV, para que faça uma percepção melhor de um jogo de futebol. É um estádio novo, o Atlético está aos poucos se adaptando para fazer com que a Arena MRV se torne esse caldeirão que era a ideia inicial e que, por enquanto, não conseguimos ter, pelo menos não teve essa ideia de caldeirão como o Atlético pensava na sua construção, Léo. E o barulho ali embaixo, dentro do campo, ajuda bastante, né, Edu? Se ajuda demais, ajuda pro jogador, pro jogador do Atlético principalmente. Agora, o torcedor gosta do time ganhando, né? Isso é fato, a presença do público, o Cláudio falou, 400 mil pessoas em 13 jogos, vai ser o 13º, é uma média boa, né? A média é superior a 30 mil, se eu não estiver enganado. Numa fase em que o Atlético foi bem no retorno do Campeonato Brasileiro, a Arena, são os primeiros jogos de estadual, né? Pela Arena MRV, porque o ano passado ainda não estava pronta na ocasião, mas o Atlético precisa voltar a vencer, Léo, porque ter o torcedor ao lado durante os jogos é fundamental e nos últimos o Atlético não tem tido muito. Com 10 minutos tem torcedor vaiando jogador, impaciente. E o Filipão, se as coletivas dele, às vezes ele devaneia, tem uma coisa que ele falou e que ele tem muita razão. Só as vitórias, só uma sequência de vitórias vai trazer o torcedor para perto de volta. Sem a menor dúvida, o que conta é a bola na casinha. Olha, Cláudio, eu sei que você gosta pra caramba da Saudade, mas Você também gosta muito do Galo. Não dá mais informação do Galo. Não, você falou aí do gringo, né? Eu não citei, né? Eu tô esperando um pouquinho. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que todo mundo sabe quem que é. Sabe, né? Sabe. Inclusive, a gente falou de Arena MRV, ele não jogou na Arena ainda, Vargas. Não jogou? Não jogou na Arena. Como? É mesmo? Não jogou na Arena ainda. Nós estamos indo pro 13º jogo. O Vargas, no final do ano passado, ele teve uma lesão, né? Teve um problema no joelho. E até agora,
Nos jogos que o Atlético teve nesse ano, o Vargas na Arena, ele não foi relacionado, né? Porque ele foi pro primeiro jogo contra o Patrocinense, entrou alguns minutos. Depois, contra o Democrata, ele foi relacionado pro jogo, mas não entrou. Aí depois, já no Clássico, não foi relacionado. Contra o Tombense também ele não estava no banco. Então, esse ano, o Vargas não teve chance. O ano passado, praticamente, ele estava machucado na época da Arena MRV, foi inaugurada. Então, o Vargas tem tudo para ser titular, até pela questão que a gente vem falando durante a semana. Hulk e Paulinho pendurados. E aí, teria a primeira chance dele de jogar na Arena MRV e mostrar serviço, né? Porque eu acho que vai ser a grande chance do Vargas mostrar para todo mundo. Filipão, ele já está convencendo dos treinos. Filipão já falou dele no último jogo, né? Que quer utilizar o jogador. Agora, o torcedor ainda torce o nariz, né? Quando se fala em Vargas no Atlético. Mas chance melhor que essa não vai ter, né? A gente teve um debate hoje mais cedo no Rádio Esportes, né, Edu? Podemos retomá-lo aqui na turma do bate-bola, de que se o Vargas tem contrato com o Atlético, enquanto ele tiver, o Filipão tem mais é que utilizá-lo. E o Vargas tem mais é que trabalhar de maneira correta, treinar de maneira correta, treinar para valer e jogar para valer. Porque ele tem um contrato válido com o clube. Na hora que o dinheiro pinga lá no início de todo mês, é ótimo. Mas é muito bom também correr atrás da bola, ajudar os companheiros e fazer aquilo pelo que você é pago e muito bem pago. Então, cabe muito ao Filipão aproveitar, porque ele é atleta do Atlético, mas cabe muito mais ao Vargas responder isso lá dentro. Agora, coloca o Vargas ou coloca um garoto da base? Essa é a questão, Edu Panzi. Essa, acho que não tem dúvida, né? O Vargas tem que estar atrás de um dos garotos da base na fila. O Atlético colocou um da base para jogar esse ano e ele não saiu mais, que é o Alisson. Tem outros dois que costumam ser relacionados pelo Filipão, o Cadu e o Isaac. E é o último jogo da primeira fase do Campeonato Estadual, que a gente tanto fala, né? O estadual é o momento certo para dar oportunidades para a garotada, para a base. E depois desse jogo, Léo, aí é semifinal, é clássico, é correr atrás de recuperar uma vantagem que você não conquistou na primeira fase. Enfim, aí fica mais complicado. Tem que ser o jogador mais tarimbado, o jogador mais experiente. E para esse jogo, eu acho que se quiser utilizar um dos dois, Vargas ou Kardec, tem que ser um deles e um jogador da base. Não sei como é que está o Isaac nesse momento, mas seria um jogo interessante para ter uma dupla de ataque, você não desmanchar o que você tem de ideia de jogo, Vargas e Isaac e utilizar o Vargas de alguma maneira. Caetano deu uma entrevista recentemente, né, Cláudio? Falou que ele se dedica muito no dia a dia, nos treinos. Sim. O Filipão, a mesma coisa. Só que a gente não vê treino, a gente vê jogo. E as amostragens do Vargas nos jogos, pra gente, pro torcedor, realmente parece o contrário. Por isso o torcedor pega tanto no pé. E eu fiquei surpreso do Vargas não ter jogado ainda na Arena MRV. Eu não tinha me atinado. Até eu já joguei na Arena MRV, Léo. Uma pelada, e o Vargas não jogou ainda. Que situação. Joguei nada, mas joguei. Eu ainda não joguei, não tive esse prazer, não. Mas um dia que eu tiver a moral do Edu Panzi, eu jogo. Olha só, pessoal, Cláudio vai ficar aqui comigo, eu vou fazer um intervalo. Cláudio Rezende. Vamos lá, Léo. Eu fiz até um levantamento aqui de jogadores do Atlético que mais atuaram no ano. E esse jogo do fim de semana, como o Galo já está com a classificação praticamente garantida, é jogo pro Filipão observar aqueles que estão atuando menos. Como, por exemplo, o Rubens. Já que o Arana está pendurado, o Arana fez todos os jogos como titular, os 7 até aqui. E o Arana vinha reclamando de dores no quadril, oportunidade para o Rubens ter chance aí de jogar. Não só o Rubens, o Alan Franco não jogou esse ano ainda, por exemplo. O Patrick, que até foi elogiado pelo Filipão quando entrou em um jogo aí, pode até pintar no time. Não dá pra gente descartar essa possibilidade. Agora, jogadores que atuaram todos, além do Arana que eu citei, goleiro Everson vai fazer mais um jogo, não? O Everson não tem motivo de ficar fora. O Igor Gomes pode fazer o 8º jogo dele, foi titular em todos. E o Paulinho, mas aí o Paulinho já tem a situação do amarelo igual o Arana. O Hulk fez 6 jogos, o primeiro, o torcedor vai se lembrar, ele voltou de última hora de patrocínio, teve problema estomacal. 6 jogos, teve também o Gemerson, que foi suspenso um jogo, uma partida, depois ele jogou todas. Então, tem aqui alguns jogadores que são quase figurinhas carimbadas no Atlético. O Scarpa, desde quando estreou 5 jogos, 5 titular seguido, vai jogar de novo, né? Como você já disse ontem. Acho que é bom pro próprio Scarpa desenvolver cada vez mais, né? E o Filipão, me parece que ele ainda não definiu, se o Scarpa vai jogar pelo lado direito, se o Scarpa vai jogar pelo meio. Eu acho que o Filipão ainda tem essa dúvida. Ele não definiu um monte de coisa, né? Ele não definiu
se vai jogar com um ou dois volantes, Sim. se o Scarpa vai jogar pela esquerda, meia ou direita, se o Igor vai jogar pela esquerda ou pela direita e se o Paulinho é ponta ou um segundo atacante. Ele pode variar de um jogo para outro, isso é claro. É saudável. É saudável inclusive. fazer isso. Mas é bom que o jogador saiba o que tem que fazer dentro do campo, né? Sem dúvida, Isso eu é acho que esse é o primordial. problema. Nesse levantamento mostra, por exemplo, o Otávio foi titular 5 jogos, mas os últimos 3 o Batalha, sem o Otávio. Então mostra que o Otávio foi mais titular no ano, mas que o início do Batalha também estava voltando de lesão. Agora, o Edenilson, por exemplo, jogador criticado pela torcida, já foi titular 5 vezes. E a gente está projetando o Edenilson titular de novo, porque ele deve ser o lateral direito, se preservar o Saravia. Então, é um levantamento que a gente fez aqui até agora na temporada. Ô, Léo, e reforço? Vai trazer ou não o Galo? Tem uma semana aí, né? Sim. Como vocês já destacaram no Cruzeiro, a janela de transferência até o dia 7, aqui para o Brasil. E o Galo tentando de novo, né? Os colegas lá da imprensa colombiana trazendo hoje o Galo indo numa nova investida ao Bryan Palacios, 21 anos, atacante de velocidade do Atlético Nacional. O que pesa a favor agora? O jogador querer jogar mais a Libertadores, porque o time dele foi eliminado ontem. E aí não vai jogar nem Libertadores e nem vai para a Sul-Americana. O Atlético Nacional tem uma queda de receitas importante, porque saiu ontem e não vai disputar mais nenhuma competição internacional no ano. Imagina quanto que eles perderam de premiação. Então, o jogador também quer jogar mais na Libertadores. O Galo tenta aí uma investida de 3 milhões de dólares. Inicialmente, o time estava querendo mais de 4,5 de dólares. Esse valor o Galo não chega, mas esse fato novo aí pode fazer com que dê negócio do Bryan Palacios no Atlético. Os números não são muito animadores, viu, Léo? Os números dele. Mas... Pega os números aí, Edu. Você fica animado com o Bryan Palacios? Não me anima tanto, até porque eu conheço muito pouco do atleta, né? É um jogador jovem, tá começando agora, jogou o pré-olímpico com a seleção da Colômbia, até entrou bem contra a seleção brasileira, jogou pelo lado esquerdo, se eu não estiver enganado. O Atlético apostando em jogador jovem. E outro fato novo é que na tela do telefone lá dos colombianos, antes aparecia o Rodrigo Caetano, né? Agora aparece Vitor Baggio na ligação para tentar fazer uma nova proposta. Na Colômbia, sub-23, ele fez 4 jogos, 1 assistência. Nesse ano, no Campeonato Colombiano, ele fez 4 jogos, 3 como titular, não teve nenhum gol, nenhuma assistência. No total, são 47 jogos no ano passado, né? Ele fez 47 jogos, 23 como titular, 3 gols, 4 assistências. São os números aí do jogador, teve 68 finalizações, 20 no gol. Não são, né, números assim muito expressivos, mas é um jogador jovem que o Atlético monitorou pelo seu SIGA, né, que é o Centro de Inteligência de Mercado do Galo, e é uma aposta, né, não é um jogador que vai chegar aqui e ser titular absoluto do Galo, seria uma aposta, jogador jovem de 21 anos. Às vezes não aparece nesses números finais, mas às vezes é um bom iniciador de jogadas, né? Um cara que tem um drible, mas enfim. Assim ele não é um titular absoluto lá, né? A gente viu números, ontem, por exemplo, ele entrou no segundo tempo. No jogo. Muito difícil de falar um jogador que você não acompanha. Aí nós não vamos mentir pra turma aqui, né, Edu? Vamos aguardar, já diria o Adilson Batista. 6h56.